Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Hoje estamos apresentando mais um episódio do podcast Papo de Irmão para Irmão. É com muita alegria que eu tenho a expressão de dizer gratidão por estar apresentando um podcast como esse, na oportunidade que o Senhor me deu, juntamente com o nosso produtor, o Jaime Santos, que organizou tudo isso nos últimos dias e estamos colocando para frente aos poucos. Graças a Deus nós estamos com uma pequena estrutura que é possível a gente conseguir apresentar o nosso podcast. O nosso alvo, com certeza, daqui a alguns tempos, conseguir um estúdio próprio e com isso podermos levar no local mais apropriado os episódios. Ou seja, estamos pensando, trabalhando nisso, vendo as hipóteses e aos poucos vamos conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, lembrando que este é um podcast voltado para conteúdo cristão, ou seja, todo o trabalho aqui ele é voltado para as histórias da Bíblia, movimentos cristãos, como o de hoje, a Reforma Protestante, e entrevistas com homens de Deus, mulheres de Deus, jovens cheios do poder de Deus, adultos, idosos, quem sabe um dia até crianças, né? Vamos avaliar. E também outros projetos que virão pela frente, que com certeza a gente pode revelar agora, né? Acredito que é um projeto como gincana, né? Futuramente, para que igrejas ou então a própria igreja que a gente congrega, que é a Paz para as Nações, venha participar. E mais uma vez eu sou grato por estar aqui. Agradeço desde já ao irmão Jaime, que é o criador de tudo isso aqui. Não sendo herege, mas é o Deus de toda essa criação aqui, entendeu? É o pai desse projeto. Ele é quem, inspirado por Deus, claro, teve a ideia e estamos aqui prosseguindo. Claro que uma coisa que é voltada para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos a clara certeza disso, que quando nós nos entregamos para Ele, que quando nós colocamos os nossos objetivos frente aos propósitos, aos planos de Deus, o inimigo vem com fúria sobre as nossas vidas, meus irmãos. E é através disso que nós temos levado um pouco do Evangelho, colocado um pouco de testemunhos de irmãos, de irmãs e muitos que ainda virão. Hoje o nosso tema ele é um tema que é uma comemoração que será feita daqui a 2 dias. No dia 31 de outubro de 2023 será celebrado entre os cristãos a Reforma Protestante, movimento que se iniciou no ano de 1517. Falaremos muito sobre o assunto hoje, de forma básica, sem colocar muita complexidade. Ou seja, tudo que eu pegar aqui através do conteúdo que eu deixei anotado, vou usar muito a cola do meu celular hoje para conversar com vocês, o fator de que é um movimento, é uma reforma que ocorreu lá, liderada por Martinho Lutero e teve tantos outros. A Reforma Protestante teve 3 países em frente, como a Alemanha, a Suíça e também a Inglaterra. Também teve a França e também outros países aí que a gente pode citar através de homens inspirados. Nós vamos falar sobre o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. O anglicanismo nem tanto, mas o luteranismo e o calvinismo ainda mais. Antes de começarmos também a apresentar a nossa patrocinadora, né, que é a RJ Estampas. Você pode estar acessando a RJ Estampas nas redes sociais lá do Instagram. Eu esqueci foi o arroba do RJ Estampas no Instagram. Mas não tem problema. Vocês podem pesquisar lá, vendemos canecas, né? Temos camisas personalizadas, você pode personalizar a sua camisa e assim, você vai encontrar muito conteúdo bom lá. Você vai encontrar também garrafinhas, camisas, entre outros, meus irmãos. A RJ Estampas se localiza na Avenida Antônio Ramiro, estou certo, irmão Jaime? Certo. Isso. Vocês têm o número do endereço? Tem. Avenida Antônio Ramiro. E é isso aí, meus irmãos. Vocês podem visitar lá no nossa internet, lá tá no podcast de Irmão para Irmão, tá lá o arroba do RJ Estampas e Companhia. Lá você vai encontrar todos os produtos personalizados que já vendem lá. Como é o nome? Como é que a gente se dá? Banner. Isso, banner. Caneca, camisa, sandália, personalizado. Olha, o irmão Jaime já deixou tudo isso no aí. ponto aí.
E é isso, meus irmãos. Visitem lá a RJ Estampas e Companhia e vamos dar prosseguimento. Bom, um pouco diferente dos últimos dias, dos últimos episódios, começar diferente. Como eu disse que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual por conta de um podcast voltado para conteúdo cristão, vamos começar orando hoje, porque é importante começar um pouco orando, né? E o arroba do nosso podcast, meus irmãos, no Instagram é @pod_, de irmão para irmão, e no Facebook você pesquisa papo de irmão para irmão, ou só de irmão para irmão, e já vai estar aparecendo para você. Tá na nossa telinha aqui embaixo aqui, e você pode estar lá pesquisando, entendeu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, então vamos dar seguimento a esta oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você sentir no seu coração de orar juntamente comigo, vamos orar nesse momento. Meu Deus amado e eterno Pai, Senhor, nós te adoramos, Senhor, com toda a sua grandeza, meu Deus. Nós cremos, Senhor, num Deus em quem servimos, num Deus que levantou homens, que levantou profetas, que levantou sacerdotes e também sacerdotisas para honrar na tua casa, para honrar o evangelho pregado, Pai. Nós vivemos, Senhor, um tempo, Senhor, de escassez da tua palavra, Pai, onde muitos têm se desviado do caminho da verdade, Pai, onde muitos têm abandonado, Senhor, pleno conhecimento das Escrituras, Pai. Senhor, que esse desejo volte novamente ardente, Senhor, na igreja atual, na igreja brasileira, na igreja em todo o mundo, Senhor. Senhor, que o teu nome venha a ser proclamado, Senhor, através desses episódios aqui no podcast, Pai, testemunhas, Senhor, inspiradas por Ti, Pai, e que o episódio de hoje, Senhor, venha para ser conhecido por todos aqueles que irão ver, Senhor. Abençoe a vida dessa pessoa que está, Senhor, do outro lado nos assistindo, meu Deus, para que ela venha ser, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, impactada por esse movimento e venha saber o quanto aqueles homens guerreiros lutaram para que hoje o cristianismo, Senhor, seguisse esse caminho, Senhor, doutrinário, esse caminho onde a palavra do Senhor, ela deve ser apreciada, ela deve ser zelada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, é tudo isso, meu Deus, que eu te agradeço e por fé te adoro em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma vez, lembrando a todos que este aqui é um episódio que nós vamos retratar a Reforma Protestante. E hoje eu vou pegando o meu celular aqui, porque eu vou tratar muito desse assunto através do meu celular, que eu fiz uma colinha aqui, né? Para não me perder um pouco do assunto e tentar deixar o mais básico possível para a compreensão de todo aquele que vai estar ouvindo este episódio. E abençoada seja a sua vida por estar até aqui assistindo nós. Se você tem um carinho por esse podcast, que Deus te abençoe tremendamente. Deus, ele honra a quem honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente também honra a quem honra, seguindo os princípios bíblicos nos quais nós cremos. Dos primeiros tópicos, eu vou citar aqui alguns tópicos dos quais a gente vai passar por hoje. A gente vai falar sobre os pré-reformadores, a gente vai falar sobre a história da Igreja Católica Apostólica Romana na venda de indulgências, nós vamos falar sobre Martinho Lutero e as suas 95 teses que são o pilar dessa reforma protestante, nós vamos falar sobre João Calvino e toda a sua luta na França e o seu auge na Suíça, pregando o evangelho e fazendo com que essa reforma crescesse mais na Suíça do que em sua própria terra. Bom, como a gente sabe, né, o próprio Jesus disse que o profeta ele não é bem reconhecido na sua própria terra. Ele prega bem em outros lugares, ele prega bem até na sua terra, perdão. Mas ele prega em outros lugares e ele é mais respeitado do que na sua própria terra, resumindo assim. E vamos também falar sobre as 5 solas da reforma. O sola fide, o sola escritura, solos Christus, soli Deo glória e sola gratia. São essas 5 solas também. Vou citar também as 95 teses, né? Porque o Martinho Lutero com certeza colocou lá essas 95 teses para serem lidas por todo o povo naquela época. E é bom que todos também saibam sobre essas 95 teses. Pode ser um pouco longo, mas as teses elas são curtas. Cada tese não passa mais de 5 estrofes, vamos resumir assim. E vamos falar sobre também o resumo espiritual do movimento no século XVI. Esse movimento se iniciou no século XVI. Então vamos dar início, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre os pré-reformadores, que são eles.
John Wycliffe, talvez o mais reconhecido de todos os três, né? Tem também o John Hus. O John Hus, ele tem uma frase muito famosa que eu infelizmente não consegui achar essa frase, mas se você pesquisar lá a história da frase do John Hus acerca dessa história aí, vocês vão se maravilhar com aquilo que ele diz, né? E tem também o Zwingli, Huldrych Zwingli. Então vamos aqui tratar um pouco sobre a história de todos eles. Zwingli foi um teólogo e reformador inglês do século XVI, do século XIV, perdão, que desempenhou um papel importante na Reforma Protestante. Ele é conhecido por suas críticas à Igreja Católica Romana e por suas ideias de reforma religiosa. Wycliffe defendia a tradução da Bíblia para o inglês vernáculo, para que as pessoas comuns pudessem ler e interpretar a palavra de Deus por si mesmas. Suas ideias influenciaram posteriormente os movimentos reformistas liderados por Martinho Lutero. Então, John Wycliffe é o inglês reformador do século XIV, talvez um dos primeiros reformadores, né? Na Inglaterra, ele tinha aquele desejo, né, de traduzir a Bíblia, né, a palavra do Senhor para o inglês, porque podemos definir assim, a palavra naquele momento era só traduzida no idioma do latim. Só quem eram os principais da sinagoga, como os papas, o padre, é quem tinha acesso a esse documento, que era a palavra de Deus. Daí já pode-se perceber uma fácil manipulação também da parte dessas pessoas que estavam em frente à liderança da igreja naquela época. Podemos ver que eles tinham a influência de que quiserem interpretar para si mesmo aquilo que eles quisessem interpretar, aquilo que eles vendiam para o povo. Ou seja, o povo acabava recebendo heresias em vez da plena verdade da palavra. E por essa falta de conhecimento, John Wycliffe pensou nessa história de começar a traduzir do latim para o inglês. Ele começou fazendo algumas anotações sobre esse idioma, sobre a Bíblia do inglês, e ele começou a vender essas Bíblias. As pessoas começaram a ter acesso à palavra do Senhor no inglês. E o inglês, como um idioma universal, começou também anos depois, tendo traduções de diversos países. Países pegando do inglês, traduzindo para o espanhol, do espanhol para o russo, para o italiano, para o francês, e assim por diante, meus irmãos. E isso foi algo importante, porque John Wycliffe lutou por uma causa muito tremenda, porque se um grupo de pessoas, somente um pequeno grupo de pessoas, na verdade, tinha acesso à palavra do Senhor, logo muitas pessoas se tornavam reféns do que aquelas pessoas, com as suas próprias interpretações, pregavam doutrinas hereges, né? Pregavam heresias por todo o canto. E, ou seja, era um modo com que eles queriam vender a sua palavra. E tem também o conhecido John Hus, que foi um teólogo e reformador religioso conhecido do século XV. Ele foi influenciado pelas ideias de John Wycliffe e se tornou um defensor da reforma da Igreja Católica Romana. Hus pregava contra a corrupção e os abusos da Igreja, criticando especialmente a venda de indulgências e a autoridade papal. Ele argumentava que a autoridade suprema deveria ser a Bíblia e não o Papa. Suas ideias ganharam popularidade entre o povo tcheco, mas também o colocaram em conflito com as autoridades eclesiásticas. Em 1415, Hus foi convocado para o Concílio de Constança para responder por suas crenças. Apesar das promessas de segurança, ele foi preso, julgado por heresia e condenado à morte na fogueira. A execução de Jan Hus provocou uma revolta na Boêmia, atual República Tcheca, e teve um impacto significativo na reforma protestante subsequente. Seu legado inspirou líderes reformistas como Martinho Lutero e João Calvino, que continuaram seu trabalho da reforma da igreja. O Jan Hus, ele já foi uma pessoa mais centrada para a Bíblia, né? Ele via que as autoridades da igreja não seguiam verdadeiramente a palavra do Senhor e via que existiam abusos da igreja, como a vinda de indulgências.
O que seria a venda de indulgências? Muito conhecido por quem estuda história, é historiador, a venda de indulgências naquela época da Igreja Católica era o simples fato de você vender, na verdade, comprar o perdão da Igreja. Olha só, você, por certo valor, comprava o perdão. Se você cometesse adultério, você chegava diante dessas autoridades e comprava o seu perdão. E algo que eu li muito interessante sobre um historiador da Reforma Protestante, também de outros temas cristãos, ele disse o seguinte, que as pessoas que tinham mais riqueza, os nobres daquela época, pecavam e compravam as indulgências por longos anos. Olha só que terrível era isso. Você comprar o perdão, não chegar diante de Deus confessando o seu pecado e confessando o seu pecado e se arrependendo posteriormente. Em vez disso, chegavam e compravam para exercer algo que era heresia pura, meus irmãos. O que isso se torna de um abuso terrível da parte da igreja naquela época é incrível. Você vê uma igreja que vende o perdão e pessoas que compram o perdão. Já não existia mais, parece que, consciência pelos pecados daquelas pessoas. A pessoa já pecava pelo simples fato de cometer adultério, fornicação ou então outras coisas que simbolizam o pecado. Ainda assim, pecavam outra vez no modo de comprar o perdão como se aquilo fosse bem visto aos olhos de Deus. Eles não estavam vendo o que Deus achava daquilo. Eles estavam querendo pelo menos ser vistos, bem vistos na praça. Olha só que terrível era isso. E isso se torna algo terrível. Vamos falar mais sobre a venda de indulgências daqui a pouco. E vamos também conhecer a história de Huldrych Zwingli. Huldrych Zwingli foi um teólogo e reformador suíço do século XVI, que desempenhou um papel importante na reforma protestante. Ele é conhecido por suas ideias de reforma religiosa e por sua liderança na introdução da reforma na Suíça. Zwingli era um sacerdote católico romano, em Zurique, na Suíça, e começou a questionar as práticas e doutrinas da Igreja Católica. Ele defendia a autoridade suprema na Bíblia como base para a fé e rejeitava doutrinas como a transubstanciação e a veneração de imagens. Em 1519, Zwingli começou a pregar sermões expositivos sobre o Novo Testamento, expondo as Escrituras à congregação em Zurique. Ele também defendia a adoração simples e a eliminação de práticas consideradas não bíblicas. Zwingli desempenhou um papel importante no debate teológico conhecido como Disputa de Marburg, em 1529, onde ele se encontrou com Martinho Lutero para tentar unir os reformadores. Embora eles tenham concordado em muitos pontos, eles discordaram sobre a interpretação da Eucaristia. Zwingli morreu em batalha em 1531, durante as Guerras de Cantão, lutando contra forças católicas. Sua morte não impediu o avanço da reforma na Suíça, e suas ideias continuaram a influenciar o movimento reformista na Europa. Zwingli já foi alguém que bateu mais de frente, meus irmãos, com as imagens que a Igreja Católica adorava. As próprias Escrituras da Palavra de Deus nos diz acerca de não adorar as imagens feitas de estátua, de madeira ou de qualquer outro modo. Meus irmãos, Zwingli ele foi alguém mais proposto, também cobrava para que a igreja vivesse mais a Bíblia. Em comparação com os três pregavam isso, John Wycliffe, John Huss e Zwingli. Eles se preocupavam do modo como que a Bíblia estava sendo deixada de lado e as próprias interpretações deles estavam sendo colocadas diante do povo. E o povo como ingênuos, o povo refém de uma pregação mentirosa, uma pregação enganosa que parecia ser uma salvação, mas era um engano terrível. Autoridades que levavam o povo mais perto do inferno do que de Cristo. E isso é terrível vindo da parte de pessoas que estão na autoridade da igreja, no ponto eclesiástico da igreja. Porque em comparação com os dias de hoje, nós vemos casos, sim,
Muitas das pessoas do mundo lá fora comparam, veem que pastores não têm o respeito, não têm o zelo pela palavra de Cristo e acabam sendo escândalos dentro da igreja e não sendo exemplos, acabando aqui desanimando alguns novos cristãos, cristãos novos na fé, fazendo com que eles não creem que uma pessoa seja transformada pela palavra de Deus, ou seja, se afundando mais ainda no pecado. São estes escândalos que têm feito com que a igreja moderna tenha declinado tanto, com que a pregação não tenha surtido tantos efeitos, até porque tem pessoas que também se desviaram da palavra de Deus, como naquela época ninguém tinha conhecimento da palavra de Deus. A palavra teve tradução do inglês, e a partir do inglês para outros tantos idiomas, isso acabou sendo como um movimento grande já. Só o movimento de apenas a palavra estar em um idioma e sair desse idioma para tantos outros idiomas já é um movimento grande. Agora, a pessoa não zelar por aquilo que conheceu, a palavra de Deus em questão, é o simples fato de ver que a pessoa morreu na fé, não crê mais que pode ser salvo. Não crê que um Deus que transforma, que restaura vidas, realmente transforme, porque não vê isso sendo como surtindo efeito na vida de pessoas que já estão na igreja. O ponto eclesiástico, como eu falo. E é isso. Esses são os pré-reformadores. Zwinglio, Hus e Wycliffe. Guardem esses nomes porque foram os pré-reformadores. Foram aqueles que já começaram assim uma faísca de movimento para que a igreja se renovasse, se tivesse uma renovação. Não é uma inovação, mas uma restauração ao arrependimento. É voltar para Cristo. O povo estava longe de Cristo, com as ideias pregadas por aquelas autoridades, por aqueles padres, por aqueles papas. E era uma bagunça, era uma baderna, vamos dizer assim. E entrando agora para outros temas, como a história da Igreja Apostólica Romana na venda das indulgências. Como eu falei agora há pouco, a venda de indulgências era o fato de que você comprava o seu perdão. Você chegava diante daquela autoridade lá, o padre, o papa, e você comprava o seu perdão. Você pecou diante de Deus e agora você se apresenta na igreja com tal valor e você compra o seu perdão. Isso era um ponto muito triste, de onde a gente não pode querer comprar o nosso perdão, a gente alcança o nosso perdão. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E é isso que nos torna alguém nele. O nosso simples fato de, hoje, adorarmos a Deus com toda a liberdade que temos, nos faz que muita coisa mudou daquela época para o que é hoje. Seguindo, vamos agora falar sobre o líder, né? Talvez o protagonista da nossa história junto com João Calvino, com mais menção entre todos os temas sobre a Reforma Protestante. Claro que eu estou falando de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o principal líder desse movimento. Quando você fala em Reforma Protestante, você lembra logo de Martinho Lutero. Pessoas que seguem o pensamento luteranista. Antes de prosseguir com Martinho Lutero, só dar alguns breves resumos que eu anotei. Um dos primeiros motivos para o início da reforma era o fato de novas interpretações da Bíblia estarem sendo ali proclamadas. Como eu citei, eram interpretações próprias, não eram interpretações vindas e inspiradas do Espírito Santo de Deus. Eram pessoas que se separavam da doutrina de Cristo e pregavam aquilo que eles queriam que fosse os seus pensamentos. Pregar o que você pensa para um povo que não conhece ainda a palavra como ela é, sem a tradução necessária, é triste. Porque uma palavra, vamos supor que nós somos brasileiros e nós não tivéssemos a Bíblia no Brasil, traduzida no português do Brasil, e estivesse no idioma desconhecido, como o latim, por exemplo, que poucos estudam e conhecem, nós estaríamos ali diante de um livro do qual nós não poderíamos ler. Era como, vamos dizer, era como se nós fôssemos analfabetos, mesmo sabendo ler no nosso idioma, mas não no idioma de qual a Bíblia vem no seu original. Isso era já o principal ponto pelo qual as pessoas eram enganadas ali, por aquelas interpretações pessoais daquelas autoridades da época da Igreja Católica. E valendo que
ressaltando que você, sem a interpretação original da Bíblia, você não conheceria a palavra do Senhor. E já que como ela começa a ser traduzida em todo o mundo, a partir daquele movimento de John Wycliffe, a Bíblia começou a ser traduzida em todo o mundo. Só que só lá na frente, ainda nem foi quando Wycliffe estava vivo, que começou aquela expansão. E também tinha um fator chamado simonia. O que é a simonia? É um fator chamado que eles ganhavam dinheiro, no caso, o alto clero, vendendo peças religiosas que geralmente eram falsas, iludindo a fé de alguns dos fiéis. Vamos supor que a igreja vendia estátuas, né, como santos, santo que eles chamam lá de São Pedro, São Jorge, São João e tantos outros, São Tadeu e entre outros. Eles vendiam essas peças e ainda por cima as peças eram falsas, enganando ainda mais o povo naquela época. Isso se dava o nome de simonia. Também faziam a famosa venda de indulgências, que já foi citado, que era simplesmente o ato de comprar o perdão pelos pecados e o pagamento era destinado nas obras da igreja, tal como a reforma da Basílica de São Pedro. A igreja estava precisando reformar a Basílica de São Pedro. Daí começou essa ideia de venda de indulgências. Daí começou a vender para o povo que eles poderiam comprar o perdão. Olha só que ideia nova para o povo. Eles querendo reformar, as ofertas da igreja para eles ainda não eram o suficiente. Começaram a vender indulgências, começaram a arrecadar dinheiro de modo indigno diante dos olhos do Senhor. Isso por si só é abominável aos olhos do Senhor. Isso é vergonhoso para um grupo de líderes cristãos, na verdade eclesiásticos, né? Porque eles eram católicos. Abandonaram praticamente a prática do cristianismo e se venderam a práticas errôneas, dos quais não é digno do Senhor e nem é aprovado pelo Senhor. Naquela época, a Igreja Católica estava totalmente desviada do Senhor. Tanto que, para reformar um templo, eles precisaram vender o perdão pelos pecados, vender objetos religiosos falsos ainda por cima, enganando o povo, enganando a população, e já ainda mais retendo a palavra num só idioma, para que eles pudessem levar a palavra em suas próprias interpretações. Isso, meus irmãos, fazia com que o povo, mais uma vez eu digo, se tornasse refém daqueles líderes. E os líderes, aproveitando-se só disso, se esbaldavam com suas riquezas, eram certamente os nobres daquele povo, eram os ricos, e assim por diante. O que nós vemos é só tristeza. Os sacerdotes da época eram despreparados para ensinar. Olha só, os sacerdotes, além deles já fazerem todo esse movimento não agradável a Deus, eles não eram preparados para ensinar o povo. Além deles já terem o conhecimento da palavra, eles conhecendo o latim, lendo a Bíblia no latim, tendo conhecimento, lendo sobre o Velho Testamento, o Novo, eles não conseguiam, meus irmãos, ensinar de uma forma clara e específica. Até porque quem não tem a inspiração do Espírito Santo do Senhor não será apto para ensinar com clareza a verdade ao povo. E era isso que se manifestava já desde os atos daquele povo, né? Pelas práticas que eles cometiam diante do povo, em frente ao povo, enganando o povo, mais uma vez, eu repito, eles enganavam o povo, os fazendo de marionetes acerca daquilo que eles obtinham. Eles obtinham o conhecimento acerca da palavra de Deus, não eram aptos para ensinar e ainda pregavam heresias em suas próprias interpretações. Vamos então falar sobre Martinho Lutero, que nasceu no ano de 1483 e faleceu no ano de 1546. Monge alemão, que foi um dos primeiros reformadores a ter sucesso, a ter, como chamamos hoje em dia, engajamento. Lutero criticava duramente as ações errôneas da igreja na época. Ele questionava também a venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas e também a simonia. Diante de tudo isso que eu já falei aqui, que vocês observaram, Lutero era contra todas essas artimanhas, né? Essas artimanhas da igreja para com o povo. E ele começou a colocar na sua cabeça de que não era assim que o povo devia andar, que não era pela compra de indulgências, comprando o perdão pelos pecados,
comprando relíquias, imagens de escultura, de estátuas, para adorar a Deus, para adorar santos. Ele repreendia veementemente o ato de adorar a essas estátuas, porque pregava que glória somente a Deus, a adoração era somente a Deus, o conhecer somente pela palavra de Deus, a fé somente em Deus e em outras questões que vamos tratar daqui a pouco, que tem a ver com as solas da Reforma. E Martinho Lutero, ele partiu desse movimento, ele começou a colocar no seu coração que tinha que tomar alguma atitude e ele tomou aquela atitude. Não como um covarde que vê o mal aproximando-se em frente ao povo e não contém esse mal, e não se levanta para conter esse mal. Poderia Martinho Lutero não ter sucesso ao se levantar diante daquelas autoridades e terem ali silenciado ele. Poderia ter sido um mártir na história dessa reforma protestante, poderia ter surgido outra pessoa, mas John Huss, como dizem naquela época, silenciaram ele, mas que haveria de vir outro do qual eles não poderiam silenciar. É mais ou menos assim a frase de John Huss. E essa outra pessoa, olha só, John Huss falou que viria outro do qual eles não poderiam silenciar. Ou seja, Martinho Lutero. Martinho Lutero veio e revolucionou. É uma revolução cristã, vamos dizer assim. Eu, estudando o assunto de um outro podcast, também concordando com as palavras, vi que foi o terceiro ato, o terceiro movimento cristão mais revolucionário da história, ficando atrás, melhor dizendo, do sacrifício de Cristo na cruz e do Pentecostes, movimento em que o Espírito Santo desce. E então vem a Reforma Protestante, como um movimento para o povo abandonar os pecados e retornar à fé em Cristo, retornar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ao único que é digno de ser adorado. Portanto, até aqui nós já entendemos que a Reforma Protestante é um movimento que combateu as práticas enganosas, as práticas que a Igreja Católica naquela época pregava. Eram práticas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Diante de toda essa luta de Martinho Lutero, que daqui a pouco começa, as 95 teses, falaremos sobre elas, toda essa luta começou a chamar a atenção do povo. O povo começou a ver que realmente não estavam sendo liderados verdadeiramente, não estavam sendo ensinados verdadeiramente. Era uma doutrina errônea, era uma doutrina mentirosa, era um paganismo que o povo estava vivendo. E poucos começaram a ter ciência disso, mas aquele movimento começou a crescer de uma forma grande. Começou de uma forma grande que a Igreja Católica, claro, começou a ver que aquilo era um impedimento para eles continuarem a fazer os seus erros. Peguei aqui algumas imagens e vamos falar sobre isso. Entre 1511 e 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos bíblicos. Encontrou uma frase que considerou muito importante nas epístolas de Paulo, que diz assim: o justo se salvará pela fé. Martinho Lutero então interpretou que a fé e não as obras seria o único instrumento de salvação, graças à misericórdia divina. Ou seja, ele começou a ver que através da fé em Cristo Jesus, meus irmãos, era o primeiro passo que se daria para que o povo saísse daquele mar de pecados que viviam naquela época, para que o povo fosse realmente regenerado das falsas doutrinas, crendo em Cristo como o seu único e suficiente Salvador. O justo viverá pela fé. O justo se salvará pela fé. Olha só que tremendo. Fé em Cristo Jesus. Fé naquele que nos redimiu de todos os pecados. Uma vez que nós fomos redimidos, sarados por Cristo Jesus, não precisaríamos comprar perdão pelos nossos pecados. E o povo estava andando por isso, pelas interpretações erradas da Bíblia que as autoridades naquela época pregavam. É triste ver que o povo estava sendo enganado e demorou anos para que alguém realmente se levantasse e lutasse contra esse pensamento. E então Deus levantou Martinho Lutero, que hoje é um dos principais líderes dessa reforma,
essa reforma que chamam de protestante, o protestantismo. Em 1517, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgências para os fiéis que contribuíssem financeiramente para a obra. Lutero, em protesto, afixou um manifesto público chamado de As 95 Teses na Catedral de Wittenberg. Contrário a essa atitude e expondo alguns elementos de sua doutrina religiosa, em 1520 foi excomungado. Como assim, excomungado? Uma pessoa vista diante da Igreja Católica naquela época, que era contrária às suas ideias, ou então que cometeu um pecado grave, vamos dar exemplos, assassinou alguém, essa pessoa era excomungada, ela perdia todo o direito de autoridade, liderando dentro da igreja, aquelas coisas. E Martinho Lutero, ele era um monge alemão, ele tinha toda a ciência, o conhecimento do que era a igreja naquela época, do que era o viver para Cristo. E eles decidiram então excomungar o Martinho Lutero, como se aquilo fosse silenciar Martinho Lutero. De modo nenhum. Martinho Lutero continuou. Era como se você relembrasse de Pedro sendo preso numa noite e no dia seguinte liberto, já estava lá pregando novamente o evangelho juntamente com os outros apóstolos. Isso era tremendo, meus irmãos. E vimos isso acontecer com Martinho Lutero, através dos escritos que nós podemos ter conhecimento hoje. Principais pontos do luteranismo, aquele que tem as ideias, ou seja, pensamentos iguais aos de Lutero, são a fé cristã é o único caminho para a salvação eterna, é um dos primeiros pontos. Ou seja, Lutero defendia que a fé em Cristo é o único caminho para a salvação eterna e, em verdade, é o único caminho. Se você não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, se você não crê em Deus como aquele que te criou e te formou desde o ventre da sua mãe antes até da fundação do mundo, você não obtém a salvação. Você não é salvo se você não crê no seu Salvador. E também, a Bíblia é a única fonte para a fé. Ou seja, a palavra do Senhor. Ou seja, escrito aqui antigamente, a palavra do Senhor era chamada de o livro da lei, no Antigo Testamento. E hoje nós chamamos de a Bíblia Sagrada. O que nós vemos, então, nomes diferentes, mas um conteúdo que é o mesmo até hoje e não mudou. Ou seja, o povo estava tendo um conteúdo que não era propriamente da Bíblia, que não estava na Bíblia, que não tinha nada daquelas interpretações da própria igreja naquela época. As interpretações deles não constavam com o que a Bíblia realmente prega. A Bíblia, ela é inerrante e ela deixa claro acerca das pessoas que tentam adicionar algo mais ou tirar algo mais. Imagine com quem pregava a heresia acerca das Escrituras. O livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia. Não aceita o culto aos santos católicos. A Igreja Católica começou a decretar santo de tudo quanto é tipo. O apóstolo Pedro começou a ser chamado de São Pedro, Paulo começou a ser chamado de São Paulo, Tomé, São Tomé, Tadeu, São Tadeu e assim por diante, meus irmãos. Até outras pessoas que nem têm a ver com os apóstolos eram chamadas de santos. E isso começou a haver uma veneração da Igreja Católica àquelas pessoas. Nós sabemos que os pensamentos da Igreja Cristã e os pensamentos da Igreja Católica até hoje são diferentes. O mesmo Deus e o mesmo Cristo é o que eles servem. Mas ainda assim a Igreja Católica continua adorando a esses santos. Temos que lembrar, e pode ser polêmico para qualquer pessoa que assistir isso aqui, o meu falar, mas entre ser polêmico e falar a verdade, meus irmãos, e trair a verdade como uma mentira, eu prefiro ser polêmico pregando a verdade. Porque a palavra do Senhor não nos diz para adorar a outro senão somente Deus. Por que adorar essas pessoas e declará-las como santas? Santo é só o Senhor. Nós somos santos aos olhos de Deus. E pessoas declarando outros como santos. A falibilidade do povo em entender as escrituras e o mover de Deus é desde o povo sendo liberto no Egito.
desde o povo abandonando aquilo que eles viram com seus olhos e criando imagens para si, para adorarem, como se aquela imagem é quem tivesse os verdadeiramente libertado do Egito. Como assim? Se viram os milagres de Deus acontecerem diante dos seus olhos. Até hoje o povo pensa dessa maneira. É triste esse pensamento, mas é o que nós vemos. Não adora imagens religiosas, como aqui já citei, e nega a autoridade do Papa. A autoridade do Papa naquela época era muito exagerada, era algo extrapolador, era como se o Papa fosse um deus diante da igreja. Tinha que ser respeitado de todas as formas. A palavra diz para honrarmos os nossos líderes eclesiásticos na igreja. Nós honramos em verdade e em espírito, mas a maneira como eles eram tratados, a autoridade que eles exerciam sobre o povo, acredito que uma autoridade abusiva, e é como nós já vimos aqui, realmente é uma autoridade abusiva, tratando uma pessoa que levava a verdade e o excomungando, o retirando do seu cargo eclesiástico na igreja. O povo naquela época respeitava bastante o Papa, e até hoje a Igreja Católica respeita o Papa como sua autoridade máxima diante da igreja. E a reforma calvinista, vamos falar agora sobre João Calvino. João Calvino nasceu no ano de 1509 e faleceu no ano de 1564. Ele nasceu na França, estudou teologia, aderindo às ideias dos protestantes. Foi considerado herege e perseguido pelas autoridades francesas. A história de João Calvino é interessante, porque após ele ter esse conhecimento do que foi a reforma protestante, esses movimentos, o como a igreja estava sendo enganada, ele começou a trazer isso para a França. E ele começou a lutar com as autoridades daquela época. Chegou um tempo que aquelas autoridades já não queriam mais que ele estivesse ali na França. E o João Calvino não se viu com outra opção. Ele foi para outro lugar. E esse lugar é a Suíça, aonde os seus pensamentos, aonde as suas ideias acerca da reforma, o pensamento de Cristo, as ideias de Cristo como o centro, como a palavra sendo o centro de tudo aquilo que deveriam ser buscado, e não a adoração a imagens, a adoração a esculturas, a compra de indulgências. Tudo isso ele pregava. Ele era contra todas essas ideologias. E na Suíça ele começou a alavancar mais esses seus pensamentos e se tornar mais conhecido, começar a ser visado como um líder verdadeiramente entre aquele povo. Como eu disse agora há pouco, no ano de 1534 ele fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia, o que tornou mais fácil para João Calvino. O movimento reformista, já sendo assim mais um pouco avançado naquela região, teve mais facilidade de pregar e de transformar os seus pensamentos em algo mais cheio da centralidade de Cristo. Em 1536, Calvino publicou sua principal obra, onde defendia que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno. Ou seja, algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para serem salvas, enquanto outros seriam condenadas à maldição eterna. E os principais pontos do calvinismo são: a salvação eterna é predestinada por Deus. Ou seja, diante das suas obras, você está predestinado a ser salvo ou ser condenado diante do justo juiz que é o nosso Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Pregando assim esse pensamento de que a predestinação, que era o que ele mais pregava, era o principal fator de alguém que necessitava da salvação em Cristo. Pregava o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. A prosperidade econômica é um sinal da salvação. Condenava o jogo, o culto às imagens de santos, as danças e o uso de roupas religiosas. Este era um dos principais pontos que Calvino defendia. E temos também a reforma anglicana. Um dos principais líderes hoje da reforma anglicana atuais, todo mundo conhece, né? A Rainha Elizabeth II faleceu e veio a ser proclamado rei da Inglaterra, Rei Charles. Ele é um dos principais líderes da igreja anglicana hoje em dia. Hoje em dia a igreja anglicana vê ele como seu principal líder, o Rei Charles. Falando sobre a reforma anglicana,
Henrique VIII, rei da Inglaterra de 1509 a 1547. Foram fiel aliado do Papa, recebendo o título de defensor da fé. Entretanto, uma série de questões o levaram a romper com a Igreja Católica e a fundar uma igreja nacional, a Igreja Anglicana. O motivo do rompimento foi que ele teve seu pedido de anulação de casamento com Catarina de Aragão negado. Queria essa anulação pelo fato de Catarina ter origem espanhola, por não ter tido um filho do sexo masculino com a mesma. Nesse fato, ele não se viu com uma outra opção. Então, para poder se casar com a sua amante, que era Ana Bolena, muitos conhecem essa história, ele teve que fugir com Ana Bolena. Reação da Igreja. A Igreja Católica reagiu através do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião de todos os líderes da Igreja Católica em busca de soluções para expandir a expansão do protestantismo. Dentre essas medidas tomadas pela Igreja destacam-se a criação do Santo Ofício, manter os dogmas da Igreja, os 7 sacramentos e a hierarquia do clero, confirmar o celibato, acabar com os abusos, que eram as indulgências, a venda de relíquias e a simonia, e a criação da Companhia de Jesus. A Igreja Católica se viu tão apertada naquele momento porque a Reforma Protestante já tinha tomado um caminho grande, um caminho gigantesco, e eles já não poderiam evitar a verdade sendo levada em conta de que o povo estava começando a seguir os protestantes, e o povo estava se chamando de protestante. O protestantismo estava começando, meus irmãos, a realmente tomar forma. E eles começaram a criar esses momentos, eles começaram a acabar com essas práticas deles, que eram escândalo para o povo, que começou a ser visto como um escândalo, claramente, porque uma vez que você tem o conhecimento das Escrituras, da maneira como eles receberam esse conhecimento, eles já não poderiam mais vender aqueles pensamentos de que Cristo não fosse realmente o verdadeiro a ser adorado, de que as suas interpretações bíblicas já não poderiam mais ser levadas em conta. Então, começaram a criar esses pontos aí, confirmando o celibato, mantendo os dogmas da igreja, criação do tribunal, do Santo Ofício, a criação da Companhia de Jesus, entre outros, que foram, ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos, na verdade, se adaptando na Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos agora falar sobre a 95 Teses. Nesse momento eu vou ler aqui para os irmãos todas as 95 teses. Não é longo, vai ser, acredito que até um pouco rápido, mas eu vou ler aqui as 95 teses, detalhando cada um, pontificando cada um. Todas as teses, irmão Jaime. Então vamos lá, né, conhecer essas 95 teses que Martinho Lutero pregou. A primeira tese. Muito importante essas 95 teses. Sim, as principais aqui tremendo. Fez com que o povo refletisse sobre a verdade que estavam omitindo. Primeira tese. Dizendo Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Segunda tese. E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação, a cargo do ofício dos sacerdotes. Terceira tese. Todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificações da carne. Olha só que tremendo. Quarta tese. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna. Quinta tese. O Papa não quer e não pode dispensar outras penas, além das que impôs, ao seu alvitre, ou em acordo com os cânones, que são estatutos papais. Sexta tese. O Papa não pode perdoar dívida, se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser, em absoluto, anulada ou perdoada. Sétima tese. Deus a ninguém perdoa
a dívida, sem que ao mesmo tempo o subordine em sincera humildade ao sacerdote, seu vigário. Oitava tese: cânones penitenciais, que não as ordenanças da prescrição da maneira em que se deve confessar e expiar apenas aos impostos ao vivos, e de acordo com as mesmas ordenanças não dizem respeito aos moribundos. Eis porque o Espírito Santo nos faz, nona tese, perdão. Eis porque o Espírito Santo nos faz bem, mediante o Papa, excluído este de todos os seus decretos ou direitos, o artigo da morte e da necessidade suprema. Décima tese. Procedem desajuizadamente e mal os sacerdotes que reservam e impõem os moribundos penitências canônicas ou penitências para o purgatório, a fim de ali serem cumpridas. Décima primeira tese. Este julho, que é o de se transformar a penitência em satisfação previstas pelos cânones ou estatutos em penitências ou penas do purgatório, foi semeado quando os bispos se achavam dormindo. 12ª tese. Outrora canonicae poenae, ou seja, penitência e satisfação por pecadores cometidos eram impostos, não depois, mas antes da absolvição, com a finalidade de provar a sinceridade do arrependimento e do pesar. 13ª tese. Os moribundos tudo satisfazem com a sua morte, e estão mortos para o direito canônico, sendo, portanto, dispensados com justiça de sua imposição, piedade ou amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte, necessariamente resultam em grande temor. Logo quanto menor o amor, tanto maior o temor. Este temor e espanto em si, tão só, sem falar de outras coisas, bastam para causar o tormento e o horror do purgatório, pois que se avizinham da angústia do desespero. 16ª tese, eu acabei pulando umas teses aqui, porque eu estou lendo aqui aproximado no Zoom, mas a 16ª tese, inferno, purgatório e céu, parecem ser tão diferentes quanto são um do outro. O desespero completo, incompleto, ou quase desespero e certeza. 17ª tese. Parece que, assim como no purgatório, diminuem a angústia e o espanto das almas, nelas também deve crescer o amor. 18ª tese. Bem assim, parece não ter sido provado nem por boas ações e nem pela Escritura, que as almas no purgatório se encontram fora da possibilidade do mérito ou de crescimento no amor. Ainda não parece não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza de sua salvação e não receiem por ela. Não obstante, nós temos absoluta certeza disso. 20ª tese. Por isso o Papa não quer dizer, nem compreende com as palavras, perdão, plenário de todas as penas, que todo tormento é. E agora lemos 20 teses. Vamos dar uma pausa, para respirar um pouco. São teses que mostram a verdade do que realmente é e que tem que ser feito dentro da igreja. Martinho Lutero começou a pregar e o povo já estava sendo convencido desde as primeiras 20 teses, São teses, de tese a tese, o povo começava a enxergar uma verdade que não estava sendo pregada dentro da igreja católica, começando a ver algo que estava fora do controle da igreja, daquelas autoridades. Então o povo começou a observar com clareza a respeito do que eram aquilo. Prosseguindo, meus irmãos, a 21ª tese nos diz assim. Eu já vou ler um pouco sem citar as teses, vou ler como todo um texto, para ser um pouco mais, para avançarmos aqui um pouco. Perdoado, mas as penas por eles impostas. Eis porque erram os apregadores de indulgências, ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. Pensa com efeito, o Papa nenhuma pena dispensa às almas no purgatório das que, segundo os cânones da Igreja, deviam ter expiado e pago na presente vida. Verdade é que, se houver qualquer perdão plenário das penas, este apenas será dado aos mais perfeitos, que são muito poucos. Assim sendo, a maioria do povo é ludibriada com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. É exatamente o mesmo poder geral que o Papa tem sobre o purgatório. Qualquer bispo e cura d'almas o tem no seu bispado e na sua paróquia, quer do modo especial e quer para com os seus em particular.
O Papa faz muito bem em não conceder às almas o perdão em virtude do poder das chaves, ao qual não possui, mas pela ajuda ou em forma de intercessão. Pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa e a alma se vai do purgatório. Certo é que no momento em que a moeda soa na caixa vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. E quem sabe se todas as almas do purgatório querem ser libertadas? Quando há quem diga o que sucedeu com Santo Severino e Pascoal, ninguém com certeza da suficiência do seu arrependimento, pesar verdadeiros, muito menos certeza podem haver alcançado pleno perdão dos seus pecados. Tão raro como existe alguém que possui arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança indulgência. Sendo bem poucos os que se encontram. Irão para o diabo juntamente com seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça, ou dádiva de Deus, pois qual homem é reconciliado com Deus? Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória, estipulada por homens. Ensinam de maneira ímpia, quanto alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão de pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve indulgência. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. Entretanto, se não se deve desprezar o perdão e a distribuição por parte do Papa, pois conforme declarei, o seu perdão constitui uma declaração do perdão divino. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo ao mesmo tempo, e a grande riqueza da indulgência, e ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. O verdadeiro arrependimento e pesar buscam e amam o castigo, mas a profusão da indulgência livre das penas e faz com que se as aborreça, pelo menos quando há oportunidade para isso. Vou até agora mais 20 teses, concluindo então 40 teses. É interessante, meus irmãos, porque tese a tese a gente vê a legitimidade daquilo que Lutero lutava, né? Ele lutava veementemente contra aquelas ideologias que pareciam para o povo ser algo sublime. Há quem diga que as indulgências eram como algo que vinha de Deus para o povo. Olha só o quão eles já estavam enganados. As indulgências que aquela igreja já pregava estava como para o povo sendo vista como algo divino, o que não era na realidade. Era algo escandaloso diante dos olhos de Deus. Continuando, vamos agora ler da 41 até a 60. É necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal, para que o homem singelo não julgue erroneamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade, ou melhor do que elas. Deve-se ensinar aos cristãos não ser pensamento e opinião do Papa, que a aquisição da indulgência de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade. Deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor quem dá aos pobres, ou empresta aos necessitados dos que o que compram indulgências. É que pela obra da caridade cresce o amor ao próximo, e o homem torna-se mais piedoso. Pelas indulgências, porém, não se torna melhor, senão mais seguro e livre da pena. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade, e a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa e de maneira nenhuma o esbanjem com indulgências. Deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgências livre e não ordenada. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que o dinheiro. Deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgências,
preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas, a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que, em geral, são despojados do dinheiro, pelos apregoadores de indulgências, vendendo, se necessário fosse, a própria Catedral de São Pedro. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. São inimigos de Cristo e do Papa quantos, por causa da prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. Esperar ser salvo mediante breves de indulgências é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências, mesmo se o próprio Papa oferecesse sua alma como garantia. A intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, que é a causa menor, como sino, uma pompa e uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é o essencial, importa ser anunciado mediante sem sinos, centenas de pompas e solenidades. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionados nem suficientemente conhecidos na Igreja de Cristo, que não são bens temporais. É evidente, porquanto muitos pregadores a estes não distribuem com facilidade, antes ajuntam. Tampouco são os merecimentos de Cristo e dos santos, porquanto estes sempre são eficientes, independentemente do Papa opera a salvação do momento interior e a cruz, a morte e o inferno para o homem exterior. São Lourenço, aos pobres chamavam tesouros da igreja, mas no sentido em que a palavra era usada na sua época. Afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que estes tesouros são as chaves da igreja, a ela dada pelo merecimento de Cristo. A gente vê até aqui da 41 tese até a 60, até a 60, que as vendas de indulgências eram ainda mais terríveis do que a gente pode se imaginar, meus irmãos, tanto como os outros atos que eles já cometiam. A venda de indulgências estava sendo substituída como até um propósito de adoração entre eles, né? Eles estavam adorando já as indulgências ao invés do próprio Senhor e Salvador da vida delas. Ou seja, estavam abandonando mesmo a fé, vendo que poderiam pecar hoje e amanhã comprar o seu perdão. Olha só que terrível era. Imagine os nobres daquela época. Como eles não faziam, né? Como eles não desperdiçavam o seu dinheiro, comprando indulgências e pecando deliberadamente, dia após dia, simplesmente garantindo o seu perdão por um preço, sendo que o verdadeiro preço é o arrepender-se diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra, a Bíblia, estava sendo trocada por moedas que simplesmente simbolizavam uma compra de algo que não se pode comprar, que diante de Deus isso nada vale. Continuando agora da 61 até 82. Estamos chegando ao fim, meus irmãos. Evidente é que para o perdão de penas e para a absolvição em determinados casos, o poder do Papa por si só basta. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. Enquanto isso, o tesouro das indulgências é sabiamente o mais apreciado, porquanto faz que os últimos sejam os primeiros. Por essa razão, os tesouros evangélicos com outrora foram as reis com que se apanhavam os ricos e abastardos. Os tesouros das indulgências, porém, são as reis com que hoje se apanham as riquezas dos homens. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque eles trazem grandes proventos. Nem por isso semelhante indigência não deixa de ser a mais íntima graça comparada com a graça de Deus e a piedade na cruz. Os bispos e os sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda a reverência. Entretanto, têm muito maior dever de conservar abertos olhos e ouvidos, para que estes comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas do Papa, não preguem os seus próprios sonhos. Aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes dos apregoadores de indulgências, seja abençoado. Quem levanta sua voz contra a verdade das indulgências papais é excomungado e maldito. Da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que, em prejuízo do comércio de indulgências, procedem astuciosamente, muito mais deseja atingir com o desfavor e a excomunhão aqueles que, sob o pretexto de indulgência,
prejudiquem a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agir. Considerar as indulgências do Papa tão poderosas a ponto de poderem absolver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível, tivesse desonrado a mão de Deus, significa ser demente. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo o menor pecado venial pode anular, o que diz respeito à culpa que constitui. Dizer que mesmo São Pedro, se agora fosse Papa, não poderia dispensar maior indulgência significa blasfemar. São Pedro e o Papa, em contrário, dizemos que o atual Papa e todos os que o sucedem é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, as virtudes, o dom de curar, etc. De acordo com o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, afirmar ter a cruz de indulgências adornada com as armas do Papa e colocada na igreja tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. Os bispos, padres, teólogos que consentem em semelhante linguagem diante do povo terão de prestar contas deste procedimento. Semelhante pregação, a enaltecer atrevida insolentemente. A indulgência faz com que mesmo a homens doutos é difícil proteger a devida reverência ao Papa como contra a maledicência e as fortes objeções dos leigos. Eis um exemplo porque o Papa não tira de uma só vez todas as almas do purgatório, movido por santíssima caridade em face da mais premente necessidade das almas, que será justíssimo motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livra um sem número de almas logo por motivo bastante insignificante. Vemos também agora ele citando o fato de pessoas que se levantavam contra o pensamento da igreja naquela época. Era um fator terrível, né? Pessoas pregando a indulgência como se fosse algo santíssimo diante dos olhos de Deus, e vendo com que pessoas se levantando contra o mesmo, fazem um ato da excomunhão, né? Excomungando aquela pessoa de seus cargos eclesiásticos, ou então removendo da igreja, impedindo de que elas fossem frequentar a igreja para adorar ao seu Senhor, quando na verdade eles estavam indo fazer a heresia, estavam com as suas próprias interpretações, ainda ensinando o povo da maneira errada, fazendo o povo caminhar por um caminho sem honra nenhuma e sem agrado nenhum de Deus. Eles eram aqueles que levavam o povo para o inferno e não para Deus. Vamos agora encerrar as teses da 83 até a 95, que diz assim: outro sim, porque continuam as exéquias e missas de ano em sufrágio das almas dos defuntos, e não se devolve o dinheiro recebido para o mesmo fim, ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou pretendas oferecidos em favor dos mortos, visto ser injusto continuar a rezar pelos já resgatados. Ainda que nova piedade de Deus e do Papa é esta, que permite a um ímpio inimigo resgatar uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro, e não resgatar esta mesma alma piedosa e querida de sua grande necessidade por livre amor e sem paga, ainda porque os cânones de penitência que de fato faz muito caducarem e morrerem pelo desuso, tornaram-se resgatados mediante dinheiro em forma de indulgência, como se continuassem bem vivos e em vigor. Ainda porque o Papa, cuja fortuna hoje é mais principesca que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro de que seu próprio bolso em vez de fazer com dinheiro de fiéis pobres? Ainda que, ou que parte concede o Papa do dinheiro proveniente de indulgências aos que pela penitência completa assiste dinheiro e indulgência plenária. Afinal, que maior bem poderia receber a Igreja se o Papa, como já o faz 100 vezes ao dia, concedesse a cada fiel semelhante dispensa e participação da indulgência a título gratuito, visto o Papa visar mais a salvação das almas do que o dinheiro, porque revoga os breves de indulgência, outrora por ele concedidos, aos quais atribuía as mesmas virtudes. Refutar esses argumentos sagazes dos leigos pelo uso da força e não mediante argumentos da lógica significa entregar a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. Se a indulgência fosse apregoada segundo o espírito e sentido do Papa, aqueles receios seriam facilmente desfeitos, nem mesmo teriam surgido. Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo: paz, paz, e não a paz. Abençoado seja, porém, todos os profetas que dizem à Igreja de Cristo: cruz, cruz, e não a cruz.
Admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça, Cristo, através do padecimento, morte e inferno, e assim esperar mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. E foram essas as 95 teses. Lembrando que, fazendo com que vocês tenham conhecimento de que esta é uma linguagem daquela época, né? Naquela época ainda não existiam claramente uma denominação igreja cristã, igreja evangélica. Existia a igreja católica apostólica romana, ou seja, ele usa aquela linguagem daquela época. Ou seja, palavras como São Pedro, São João, são normais você escutar quando você procurar e ler artigos como este, que é as 95 teses. Ele pregou. Tudo que eu falei aqui foram as 95 teses, exceto os meus pontos de detalhamento sobre o assunto. Mas quando eu estive lendo, nós estávamos ouvindo, vocês estavam ouvindo as 95 teses, aquele que o Martinho Lutero pregou em frente àquela igreja. E assim, é necessário relembrar que isso foi um dos pilares para que houvesse a reforma protestante. Foi o que Martinho Lutero lutou com muita veemência no seu coração, como se estivesse fazendo isso para que a glória de Deus verdadeiramente fosse exaltada entre o povo e o povo se adorar a Deus em espírito e em verdade. O povo estava longe disso, como hoje, né? Hoje nós vemos o povo longe de Deus, longe. A reforma protestante, ela foi um movimento para que o povo voltasse à verdadeira adoração a Deus, como na igreja primitiva. A igreja católica, da igreja primitiva até esse ponto em que eles começaram a venda de indulgências e abusos dentro da igreja, a igreja católica era uma igreja de respeito. Eram sim dignos de serem chamados cristãos, mas se desviaram, se extraviaram da verdade, fazendo hábitos de que não eram agradáveis a Deus. Nisso começou a surgir a reunião de homens que tinham o mesmo pensamento protestante. Daí então, os cristãos, já pensando por esse lado, começaram a implantar mais o cristianismo centrado no evangelho, no evangélico. Lembrando que o catolicismo e o cristianismo estão incluídos no mesmo ponto principal, porque creem em Cristo ainda por si. Ou seja, cristianismo, o evangélico, o católico e o evangélico estão denominados no mesmo ponto de cristianismo. Mas o evangélico e o católico apostólico romano não. Ou seja, são pensamentos diferentes que até hoje se alinham. E vamos entender, nós entendemos isso até hoje, né? Às vezes muitos cristãos, católicos e cristãos, brigam entre si para saber quem obtém a verdade. Nós cristãos, pelo conhecimento bíblico da palavra, não a adoração a estátuas, a outros santos que foram declarados em décadas passadas, séculos passados, milênios, milhares de anos atrás. Não, nós cremos em Cristo como nosso único Senhor e Salvador, mediante a fé nele, mediante aquilo que ele pregou na cruz, mediante todos aqueles 3 anos que ele passou levando o evangelho para os seus discípulos e os seus discípulos posteriormente para o mundo, inspirados também pelo Espírito Santo de Deus. E a reforma protestante até aqui é um movimento marcante. Todo dia 31 de outubro tem que ser lembrado, porque se nós hoje enxergamos essa verdade, foi por conta desse reformista, meus irmãos. Foi por conta desses homens como João Calvino, como Martinho Lutero, que brigaram para que a palavra de Deus fosse realmente levada a outros idiomas, vista como ela realmente é e adorada como ela realmente é. E vamos falar agora sobre as 5 solas, que é o que resume tudo isso. Tem o primeiro ponto, que são as 95 teses, e agora o segundo ponto, que resume isso, que é as 5 solas. Sola Escritura. Somente a Bíblia, ou somente as Escrituras, que nos diz assim. Quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras
ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço. Não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Olha só essas palavras de Martinho Lutero combatendo de frente aqueles que pediam que ele se calassem e ele dizendo: Não me calarei, pois a verdade não se pode ser calada, meus irmãos. É tremendo ver, porque ele via que somente a Escritura, somente a Bíblia, a palavra de Deus, naquela época, que estava somente em um idioma primeiramente, depois outros idiomas foram começando a aprimorar na palavra de Deus, tendo traduções, e a Bíblia hoje no mundo todo tem traduções de diferentes línguas, de diferentes autores, e nós vemos essa maravilha que é a palavra de Deus sendo pregada, né? Se não tivéssemos isso aqui, nós não teríamos base nenhuma. Nós poderíamos ser levados por qualquer vento de doutrina, como diz as Escrituras, mas nós temos a Bíblia Sagrada, que constituintemente tem 66 livros, para deixar claro a todos, livros que inspiram aquele que lê a se aproximar mais de Cristo e crer que tudo que ocorreu aqui é verdadeiro e que nela está escrito que o nosso Senhor voltará e assim nós cremos em nome de Jesus. Continuando sobre o assunto somente a Bíblia, somente a Escritura, que é o sola Scriptura, temos aqui esse texto do sola Scriptura. Primeiro ponto de 3. Como eu amo a tua lei, medito nela dia inteiro. Salmos 117, 119, versículo 97. Segundo ponto, são textos da Bíblia do Senhor, que nos diz assim também: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. No terceiro versículo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Interessante que são 3 pontos que mostram como a Escritura, a palavra do Senhor, ela é importante para que nós venhamos ter o pleno conhecimento de Cristo, o pleno conhecimento dos seus ensinamentos, dos ensinamentos dos apóstolos e de todo o homem que foi essencial para a história da igreja, que foi essencial, como os profetas no Antigo Testamento, como os apóstolos no Novo Testamento, tudo isso servindo de base e conhecimento para nós. O conhecimento verdadeiro na humanidade está aqui. A história da humanidade está aqui. Muitos negam, muitos creem em teorias da criação como se fosse uma matéria do mundo universo se explodindo e pronto, criando toda a criação. A teoria do Big Bang, como muitos é conhecida. É questionável a ciência acreditar num Big Bang. É questionável você ouvir um terraplanista discordar da ciência, porque como que eles vão acreditar que a Terra surgiu de um Big Bang, né? Eles, por certo ponto, têm lá uns argumentos certos, mas claro que a gente acredita que a Terra é redonda. Isso aqui é só uma metáfora, um modo de exemplo, porque o que a ciência prega nem tudo é verdade, meus irmãos. Às vezes nós somos enganados pelos que os nossos olhos veem e nós cremos num Deus a quem nós nunca vimos, qual homem nenhum viu. Nós cremos num Salvador de que hoje em dia ninguém viu, né? Então, nós cremos em alguém que é poderoso para salvar a nossa vida. Nós temos esse princípio de crença, porque a palavra de Deus ela é poderosa. E só quem vivenciou momentos únicos e especiais na presença de Deus testifica tudo o que nós dizemos aqui. O segundo solo que citaria é o solos Christus, somente Cristo. Primeiro ponto. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Segundo ponto. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Terceiro ponto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem
Cristo Jesus. No segundo sola, que é o Solus Christo, nos mostra que somente Cristo, meus irmãos, deve ser o digno da adoração. É o Filho de Deus, é o nosso Salvador, o nosso libertador. Aquele que há mais de 2000 anos atrás surgiu em Jerusalém, em todos os confins de Israel, levando o evangelho à verdade, levando que o povo devia se arrepender porque o reino de Deus se aproximava. Ele, o próprio Deus, em forma de homem, padeceu as nossas dores, suportou os nossos pecados. Cristo Jesus, o digno de ser adorado, o exaltado, o Pai das nações, o príncipe dos príncipes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, meus irmãos. Jesus Cristo é para nós o nosso maior exemplo na nossa vida. Quando nós aceitamos a Ele naquele dia em que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Ele tocou em nossos corações como em nenhum outro momento fomos tocados. Se você não foi tocado de uma forma poderosa no dia da sua conversão, seja ela depois de muitos anos, quando você realmente entendeu o que é o Evangelho, você ainda não se converteu então. Porque Jesus nos transforma dia após dia. Ele faz com que nós creiamos nele, com que nós tenhamos pleno conhecimento dele. Ele insiste em nós todos os dias. Muitas vezes, quando nós desistimos das coisas por pessoas, pelo nosso próprio eu, pelas coisas desse mundo, ele não desiste de nós, ele continua acreditando em nós. Porque muitas pessoas não ouvem, entendem o silêncio dele como se fosse uma revolta de Deus. Não. Muitas vezes o silêncio dele é ele agindo em nosso favor e nós, impacientes pelo seu favor em nossas vidas, não esperamos nele, não o adoramos pelo que realmente ele é. Temos que adorar Jesus Cristo mais pelo que ele é. Ele se entregou na cruz por nós. Lendo tudo que ele sofreu e imaginando como uma atitude, como um ato vindo em nossas frentes, vendo tudo que ele sofreu, acredito que nenhum homem na terra seria capaz de padecer o que ele padeceu, de sofrer o que ele sofreu. E isso nos faz refletir bastante, bastante mesmo. O terceiro sola é sola gratia. Primeiro ponto. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, 6. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A graça, sola gratia, somente a graça. Sola gratia nos reflete o favor de Cristo na cruz, ou seja, é imerecível. A graça, ela é um favor imerecível. Imerecido, porque nós não merecíamos, mas pela graça, Jesus se entregou por cada um de nós. Por amor a nós, ele se entregou naquela cruz. A graça reflete tudo isso. Reflete que Jesus Cristo, por amor a nós, não viu os nossos pecados como motivo para que não merecêssemos a salvação, mas nos perdoou pelo ato da cruz, carregando sobre si os nossos pecados. O seu, o meu, o nosso pecado. Jesus Cristo carregou naquela cruz. E ele nos diz hoje para que nós venhamos buscá-lo com mais conhecimento através de sua palavra e tendo fé nele. Em nome de Jesus. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Frase de Philip Yancey. Que tremendo, meus irmãos. Não há nada para que possamos fazer Deus nos amar mais e não há nada para que possamos fazer Deus nos amar menos. Terrível aí. Tremenda é essa palavra, meus irmãos. O quarto sola que citarei é o sola fide. O justo viverá pela fé. Primeiro ponto. Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Segundo ponto. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. E Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vejam só. Sola fide, segundo o texto que nós lemos agora de Hebreus 11, versículo 6, para aquele que está se aproximando de Deus, é necessário que você creia nele. É necessário que a sua fé esteja firmada nele. Que todo o processo de conhecimento da palavra, conhecimento da história da igreja, dos profetas, dos apóstolos, de tudo o que foi citado na Bíblia, tudo necessita de que você tenha fé e que você creia que essas coisas de fato ocorreram, porque necessita de crença. E a crença é em Cristo Jesus, não em religiosidade, é crer em Jesus. Embora as pessoas adicionaram a Jesus Cristo a uma religião, embora tenham muitas no mundo inteiro, muitas religiões que enganam o homem e os afastam de Cristo. Deve ser incrível que ainda existem países que, surpreendentemente, ainda nem sequer ouviram falar de Cristo e uns que só ouviram de longe e não o conheceram como realmente ele é. E o quinto sola, só lhe deu glória, que é somente a glória de Deus. Somente a glória de Deus. Primeiro ponto. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías capítulo 42, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Olha só que tremendo. Nesse só lhe deu glória, nós vemos que o único digno de ser adorado é Deus. A adoração tem que ser centralizada para Deus. Quando nós vamos no culto, nós dizemos que vamos adorar a Deus. No culto, às vezes nossos pensamentos estão longe. Vamos adorar a Deus em verdade e em espírito. É isso que Deus quer dos nossos corações, que o adoremos, que esquecemos os antigos hábitos e que não adoremos a outros deuses, não o substituamos por canais de streaming, times de futebol ou outras situações. Saibam diferenciar Deus dos seus costumes. Saibam colocar Deus acima de tudo, até da sua família, o qual foi Deus quem lhe deu, o qual foi Deus quem lhe colocou para estar ali. Reconhecer que Deus é em tudo em nossas vidas é gratidão. É a gratidão de reconhecer que o nosso Senhor é o Rei, é o digno de ser adorado e exaltado entre as nações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vemos estes 5 solas, no qual a igreja deve ser edificada pelos seguintes pilares bíblicos. Primeiro, somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente fé e somente a glória de Deus. Gálatas capítulo 8 nos diz assim: Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. E é o ponto final nessa história. Seja amaldiçoado todo aquele que prega um evangelho diferente daquele que Cristo Jesus pregou, daquele que está aqui, ó, o nosso maior pilar, o nosso manual prático de como viver e de como ensinar outras pessoas a se aproximarem de Cristo. Estamos chegando ao fim desse episódio, meus irmãos, e a reforma protestante, ela é isso. Eu coloquei aqui a breve conclusão de tudo isso, que nós devemos olhar para a reforma protestante como esse movimento que marcou a vida de muitos cristãos nos anos seguintes, porque sem a reforma protestante, do qual Deus levantou homens guerreiros na fé, homens que morreram por esse objetivo, olha só, homens que morreram por esta causa, nós devemos olhar e analisar. A batalha deles lá atrás é o reflexo do que nós vivemos em Cristo hoje. Olha só a liberdade que a igreja tem. Olha só como a igreja evoluiu, como expandiu o conhecimento de Cristo. Como hoje existem igrejas que o adoram
Existem pessoas que ainda praticam os escândalos dentro da igreja, mesmo dentro da igreja evangélica, a igreja protestante de fato. E eu disse no episódio passado que as pessoas que quiserem ser identificadas como protestantes é aquelas que se identificam com os conceitos de Lutero. Se você é católico, eu creio que nem tudo que Lutero, que você ouviu falar de Lutero, você vai concordar. Então você não é luteranista, você continua sendo católico apostólico romano, que é aquilo que muitos católicos declaram ser hoje em dia. Eles não deixaram de se declarar católicos apostólicos romanos. E as ideias de Lutero na Reforma Protestante, ou então se você crê nas ideias de Calvino, ou de Renville, do anglicanismo, que foi a do homem lá, do rei da Inglaterra, do qual nós falamos, do qual hoje em dia é liderado pelo rei Charles, da Inglaterra. E é isso, meus irmãos. Reforma Protestante é um movimento que marcou muitos cristãos. No dia 31 de outubro, daqui a 2 dias, na terça-feira, quando marcar essa data, você vai se lembrar de que é um dia em que estaremos completando mais de 500 anos. Olha só, meio milênio, né? Meio milênio já se passou dessa reforma. 500 e tantos anos depois se passou. E olha só como nós estamos vivendo hoje na igreja cristã. A igreja teve um salto muito grande, viu? A igreja teve muitas renovações, muita modernidade também chegando na igreja. Enquanto a tecnologia vem ao mundo, a tecnologia também chega na igreja. E a igreja, com a sua palavra, também invade a tecnologia. Olha só como um invade o outro de uma forma meio que poderosa, né? Se a tecnologia vem para nós, então Cristo vai para a tecnologia. E Cristo é pregado em meio à tecnologia. Cristo está em todos os lugares. Mas não confundo essa frase. É uma frase em que o meio em que você pode levar a Cristo é o estar em todo lugar, e não o fato de Cristo estar em um centro de macumba, o fato de Cristo estar em um centro de comemoração carnal. Cristo não está num carnaval, Cristo não está em comemorações pagãs. O fato de você levar a Cristo é que Cristo chega lá, porque por meio da sua palavra, Cristo chegará a muitos lugares. O que é torná-lo conhecido, fazê-lo conhecido. E é por isso que nós somos cristãos, porque nós somos pequenos cristos. Somos pequenos homens e mulheres que creem na forma como Cristo pregou e viveu aqui na terra. Bom, meus irmãos, este episódio que possa ter edificado a sua vida, possa ter tido impacto de alguma forma na sua vida, foi conhecimento. E conhecimento nunca é demais, né? Que você possa se aprofundar ainda mais no Instagram do podcast. Vamos colocar as 95 teses lá em cartaz e vamos colocar no TikTok também. Quem sabe vamos tentar diminuir lá, mas é difícil porque são muito grandes. Cada imagem vai estar lá das 95 teses. Eu vou colocar lá mais tarde no Instagram da igreja e você vai poder acompanhar cada tese por tese dessas 95 teses e um pouco também do conteúdo que eu peguei aqui da minha cola, né? Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. E vamos orar encerrando, né? Para que Deus possa estar nos abençoando. Irmão Jaime, você pode liderar essa oração aí, né? Fazer essa participação de forma Aí, integral. não sei, vai terminar com essa oração aí, mas antes disso, tá aí o nosso endereço, das nossas redes Isso. sociais, né? O nosso Instagram, segue lá. Cedo isso tá aí, isso aí. Tá aí. Então, você conhece sobre o assunto aí, sobre a reforma protestante? Se você conhece, comenta aí pra gente, nos dá essa força. Gente, a gente precisa de patrocínio. Você que é dono de um mercado, você que é dono de loja, você que é dono de alguma coisa, né? É dono de alguma coisa. Quer mostrar seu anúncio aí na tela, na nossa telinha do anúncio, na nossa telinha da publicidade? Tá? Você tá vendo aí a nossa telinha da publicidade? Tá aí. Seu anúncio vai aparecer aí, sua lojinha vai aparecer aí na telinha da publicidade, né? Você vai estar aí anunciando tudo, compartilha a nossa página, entra lá na nossa página, seja mais um dos membros da nossa página, né? E aí, assim vai. Continuando, irmão Ítalo aí. Bom, então é isso, né? Estamos encerrando mais uma vez a nossa live, né? Nosso episódio. Hoje falando sobre a reforma protestante.
um movimento muito marcante na história dos cristãos, né? Somos protestantes, somos cristãos protestantes. Nós cremos em Cristo e na sua verdade plena das Escrituras. Nós cremos verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador. Que a Bíblia é o conteúdo que o cristão deve se apoiar como base sólida de vida. Em nome de Jesus. Mais para frente vamos eu e o Jaime pensar em algum também tema novo, né? Tema que é de relevância grande no meio cristão. Tem temas como avivamentos em certos lugares, temas de igrejas, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, e em Espanha, Alemanha, em tantos outros lugares. Há exemplos do avivamento da Rua Azusa e outros também. Avivamentos poderosos, a história de grandes homens de Deus. E vamos contar com a ajuda também de uma pessoa mais voltada para o assunto, né? Quem sabe um presbítero, um cooperador, um diácono, para estar nos ajudando, para ter um papo realmente de irmão para irmão no próximo episódio. E essa pessoa é quem vai liderar todo esse ensino. E eu estarei como aquele que vai intermediar as perguntas, eu, você que está aí, juntamente com aquele que vai trazer o conteúdo. Claro que vamos também, do nosso próprio podcast, trazer temas do mesmo patamar, né? E pensando também nos nossos próximos objetivos no podcast, que é a gincana, que são outros quadros que vão trazer um pouco mais de curiosidade para todos vocês e que vai atrair também interesse da parte de algumas pessoas, mas que o seu interesse seja voltado para contribuir conosco, em nome do Senhor Jesus. Então é isso que eu peço, agradeço por todo aquele que assistiu essa live, vai assistir essa live ainda no Instagram, vamos publicar, né, o gravado, e vai ter cortes no TikTok ainda essa semana, talvez amanhã mesmo já sai o primeiro corte e vocês vão ver, em nome de Jesus. Vamos orar, vou orar encerrando, que a sua vida seja abençoada, que você tenha uma noite abençoada, se você vai para o culto, que tenha um culto abençoado, no nome de Jesus. Amado e santo Deus, que hoje, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido nas nossas vidas, Pai. O Senhor é um Deus tremendamente poderoso, meu Deus. Nós cremos no Senhor, Pai, como o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Abençoa esse podcast, Pai. Com certeza ainda haverá, Senhor, momentos, Senhor, no qual o Senhor atuará de grande forma, Senhor, aqui nessas lives, nesses episódios, Pai. E pessoas serão impactadas em nome de Jesus, Pai. E outras pessoas que vierem aqui serão abençoadas no nome de Jesus, Pai. Nós não nos importamos com a fama, meu Deus, com um grande número de visualizadores. Nós nos importamos com o carinho das pessoas de saberem, de conhecerem um conteúdo novo, de conhecerem algo de que nunca ouviram falar, Pai, e de que agora tem conhecimento, Pai. Obrigado, Senhor, por ser teu instrumento, Senhor, nesta obra aqui, do qual o inimigo tem se levantado, Pai. Abençoa a vida do Jaime, Pai, para que ele venha estar sendo também abençoado, Pai, guardando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo e também toda a sua família, meu Deus. Guarda-nos, Senhor, de todo ataque do maligno, meu Deus, que possamos resistir todos esses ataques no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, novamente aqueles que estão vendo essa live, Pai, que possam, Senhor, obter sabedoria e conhecimento das Escrituras, Pai. Que a palavra de Deus seja o alimento, Senhor, com o qual eles não possam se separar nunca, Pai. Seja algo que venha a ser, Senhor, de pleno conhecimento da parte de todos eles, no nome de Jesus. E é assim que eu oro, Pai. E por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus em nome de Jesus. E aí? É isso aí, gente. Tchau, galera. Deus abençoe a todos. Vou deixar aqui o nosso comercial aqui. E aí, irmão? Gostou do retorno aí? Gostei. Então tá bom. Tem retorno, né? Vamos nessa. Vou deixar aqui.